Bom dia, tudo bom? Sábado, pois é. Hoje eu senti de trazer uma reflexão com vocês sobre algumas colocações que eu tenho recebido no meu direct, pelo WhatsApp e até mesmo no grupo da Jornada do Autoconhecimento, que é sobre desafios, né? Pessoas que nos desagradam, pessoas que nos magoam, pessoas que traem a nossa confiança, que nos ofendem, nos diminuem, nos criticam. Seja lá qual o desafio, se é um colega de trabalho que está te prejudicando, se é alguém da família que te menospreza, te ofende, te diminui, algum relacionamento que venha sendo tóxico para você, seja qual for o momento em que você está passando, ele é um desafio simples. E o desafio nessa jornada para nós, ele nada mais é do que a oportunidade de aprendizado. E não só a oportunidade do aprendizado, mas a oportunidade de nós termos a consciência de que algo não está no seu movimento correto. Porque se tudo o que acontece já é pré-liberado, já é pré-criado por nós, seja no nosso pensamento, na nossa emoção, nas nossas ações, nas nossas omissões, então alguma coisa está errada e não é com o mundo, não é com o outro, é comigo. Porque se tudo o que me acontece é porque eu permito, então o que é que eu estou deixando passar? O que é que eu não estou conseguindo enxergar? Talvez eu esteja no automático, talvez eu esteja na vitimização e talvez eu esteja até no ego, que tudo é para me ofender. Aquela expressão do alecrim dourado, né? E quando a gente consegue ter essa consciência de que as coisas quando acontecem, elas vêm para algo a mais para nós, a gente consegue sair da vitimização muito rápido, até pelo contrário, a gente nem entra na vitimização. A gente já vai para esse lugar de olhar e nos perguntar, primeira pergunta, por que eu estou permitindo que isso me afete? Porque a sujeira só entra dentro da nossa casa se nós abrirmos a porta. E isso é algo assim surreal. Quem tem casa de veraneio, quem tem casa em sítio, que passa muito tempo sem ir na casa, pode observar. Quando você passa ali 3, 4, até 6 meses sem ir numa casa, mas a casa está bem fechadinha, quando você entra, a casa está limpa. É impressionante. É uma poeira ou outra, uma teia de aranha ali ou outra, mas ela está limpa. Quando você chega nessa casa e abre a casa, pode observar, em 2 semanas no máximo, em 1 semana, a casa já está toda empoeirada, ou tá suja do entra e sai, tá bagunçada, as coisas fora do lugar. É simples. É a gente quem abre as portas para que as coisas aconteçam. Então, se eu estou permitindo, é eu que dou o poder para que isso aconteça. E é lógico, gente, muitas vezes, a grande maioria, é inconsciente essa autorização, essa permissão. Ela é inconsciente. Ela às vezes vem de um lugar de muitas vezes a gente se autopune, a gente se permite, às vezes por medo de acreditar que tem que permitir, que a gente merece, que é a nossa cruz, né? Essas crenças, essas informações das quais muitas vezes a gente cresceu ouvindo, de que tem que dar a cara, né, a tapa,
2, 3 vezes. Isso não é autoconhecimento, nem amor próprio, não. Amor próprio, autoconhecimento é dar um basta, é dizer um não. Mas esse não, em primeiro lugar, nem é para o outro, é para mim. Não, eu não permito mais que essa pessoa me machuque. E de que forma que eu não vou mais permitir? Aí são as questões que eu tenho que fazer para mim mesma. Ou eu coloco essa pessoa no lugar dela e digo a essa pessoa, eu não te permito mais, e se isso for necessário eu te tiro da minha vida. Ah, mas um colega de trabalho, eu não posso fazer isso. Não. Mas se é algo que realmente te magoou, você teve consciência dessa mágoa, entendeu o que é e ainda assim sente que deve colocar limites a essa pessoa, então chegue a essa pessoa e dê o limite a ela. Eu não te permito que faça isso novamente, eu não gostei, não foi legal. Agora, olha para isso antes. Olha para você antes. Será que você não se magoou aleatoriamente? Será que você já não está com uma ferida e o comentário dessa pessoa, ou o apontamento dessa pessoa fez com que algo tão pequeno se tornasse tão grande? Ok, uma traição. Isso eu sei muito bem. Vivi na pele um relacionamento anos atrás. Um relacionamento em que a traição era constante. E eu tive consciência. E quando eu tive a consciência, eu tomei a postura de escolher. E de dar a opção para a pessoa. Ou você para aqui, termina aqui. Ou quem termina essa jornada ao teu lado sou eu. E a pessoa escolheu. Por mais que ela tenha prometido que sim, ia mudar, ela não mudou. E quando eu vi que ela não tinha mudado, não adiantava mais dar a segunda, terceira chance. A segunda, terceira, quarta chance não é para a pessoa que a gente está dando, é para a gente. É a gente que está com medo de sair dessa relação, é a gente que tem medo do abandono, que tem dor, que está sofrendo. Aí a gente se coloca no vitimismo. E aí quando a gente se coloca no vitimismo, a gente se autodiminui. E a gente, quando a gente se diminui, a gente sai do nosso lugar, o outro é muito grande, o outro é a nossa última saída. O outro parece que é tudo que a gente precisa, mesmo com esses defeitos ou com essas falhas de caráter, sei lá. E aqui eu não vou julgar nada e nem ninguém. Mas é a gente quem tem que fazer a escolha. E a minha escolha naquela época foi dar tchau e encerrar um relacionamento de anos. E sem olhar para trás, simples assim. Porque eu me escolhi. E eu não permitia, eu não dava a permissão ao outro continuar fazendo o que estava fazendo. Agora, viver uma relação assim, contínua, em que a gente está permitindo que o outro nos magoe, nos ofenda, nos machuque, e ainda assim ficar na vitimização, por quê? Por que comigo? Por que ele faz isso? Por quê? Não, gente. A gente não tem nem que entender por que o outro tem a jornada dele, o outro tem as escolhas dele, o outro a gente nem sabe por que está aqui. Qual é o aprendizado desse outro aqui na Terra? Mas a gente sabe da gente mesmo. Então esse olhar para nós, ele é essencial na jornada do autoconhecimento. Por isso é que é autoconhecimento. É eu me conhecer, não conhecer o outro. As feridas do outro, entender o outro. Tem um filme que eu gosto muito, mas quando você olha com esse olhar consciente, com essa consciência de que cada um tem o seu trajeto e todos somos iguais perante a criação. Todos nós viemos da mesma fonte, todos nós temos a mesma essência, mas fizemos escolhas diferentes, tivemos vivências diferentes e fizemos escolhas de caminhos diferentes. Aí é onde nós nos distanciamos da semelhança. Mas isso não faz com que o outro não seja parte de mim, não seja o meu irmão, não seja a mesma matéria que eu. É o filme A Cabana. Esse filme é bárbaro quando a gente tem o olhar do Criador, o olhar de Deus para tudo isso. É muito lindo. E tem um outro filme que eu não vou lembrar agora o nome, mas ele é um filme de Natal,
E ele é bem engraçado, ele é até uma comédia. E o Papai Noel, quando vai entregar os presentes, tem lá uma ajudante que acha errado dar presente para quem não se comportou, para os adultos. E acha que os adultos têm que pagar, têm que morrer, têm que serem responsáveis, né? E tudo mais. E ali o Papai Noel, ele fala, não, esse adulto, ele é uma criança que sofreu, ele é uma criança que não teve acolhimento. Talvez esse adulto é uma criança que foi abusada, que foi violentada física, moralmente, emocionalmente. Então esse adulto precisa também de acolhimento e não só de julgamento, de apontamentos. E o filme se desenrola nesse intento, né, em que o Papai Noel quer ali agregar esse adulto doente, abraçando, acolhendo, curando, e enquanto o outro lado quer levar justiça, né? Fazer com que eles paguem, que eles deixem ali de usufruírem da grande festa que é o Natal. É outro filme bem interessante quando a gente tem esta consciência. E é isso que hoje eu senti de trazer no meu coração aqui para vocês. Se vocês estão vivendo uma relação tóxica, seja relação até de pai ou mãe, narcisistas, que existem muitos hoje tá, eu até vou arriscar em dizer que está na moda, né, em dizer que as pessoas, a grande maioria está narcisista, né, porque não são em sua essência, ainda assim entender que não é o outro, não é o governo, não é a política, não é o outro. O ser humano, ele está num processo de transição. E isso assusta, isso amedronta, isso traz instabilidade. Se nós que já estamos na jornada do autoconhecimento, que já temos um grau a mais de consciência, para nós já é complicado e difícil ter esses entendimentos do que nos acontece, dos movimentos da atmosfera, dos movimentos climáticos. Se isso tudo já é complicado de nós entendermos, imagina quem está adormecido, de quem está no automático, de quem está na ferida, na dor. A gente aqui, enquanto busca esse autoconhecimento e essa consciência, a gente entra na frequência da cura, de soltar, de fluir, de ser leve. O outro está na dor, no peso, na culpa, no remorso, na ira, na raiva e na frustração. E quando a gente permite que esse outro nos afete, faça a gente sangrar e faça a gente se cobrar e adoecer e entrar nessa vitimização, a gente baixa a nossa frequência e a gente se iguala a eles. E aí, qual é a tua escolha? É tomar a consciência, olhar para esse irmão e liberar. Talvez, se for muito difícil, porque é uma relação muito próxima, como eu disse, um colega de trabalho, ou uma relação com a mãe, algum irmão. O divórcio energético, gente, ele é fantástico. Ele realmente traz, assim, algo extraordinário. Talvez seja o movimento que você precise fazer na vida. Faltou a luz. Mas... voltou a luz. Olha só que coisa. Eu tô no litoral norte do estado do Rio Grande do Sul. E aqui a gente tá com essa instabilidade de luz, né? Em função de chuva e mau tempo. Mas enfim, concluindo, para não ficar longo demais esse vídeo. Então é a gente que dá essas permissões. E é a gente que tem as escolhas. É divórcio energético? Sim. Entender uma relação. Essa relação para mim tá complicada. Eu não consigo entender o que é que isso tá querendo me trazer. O que é que isso tá querendo me falar. Qual é o meu aprendizado nessa relação. Então fazer uma mesa radiônica talvez traga muita consciência para você dessa relação, do que precisa ter transmutado, o que precisa ser entendido. E todos os caminhos vão trazer para você alguma consciência. E ter a consciência, a gente faz a escolha de soltar, de perdoar. E o perdoar que não é esquecer e fazer com que nada tenha acontecido e viver um mar de rosas, não. O perdoar numa traição, por exemplo, é deixar e entender que a pessoa é livre para ser quem ela quer ser.
E eu digo não para que isso não me machuque mais. E sigo o meu trajeto, e sigo o meu caminho, e tá tudo bem. O perdoar é não desejar que a pessoa pague, que a pessoa sofra, é desejar que ela passe o mesmo. É desejar que sempre quando eu pensar nessa pessoa, eu penso com dor, com raiva. Não. Uma é quase nem pensar nessa pessoa. E ainda assim, quando pensar, é pensar que ela cure, que ela siga o caminho dela, feliz da forma como ela acha que deve. E simples, assim, sem julgamentos, sem apontamentos. Isso é quando a gente sai do ego. E é isso hoje que eu vim trazer para vocês. Olhem para essas relações que estão ao redor de vocês. E busquem principalmente essa consciência do porquê. Por que que eu estou permitindo? Por que é que eu estou abrindo a minha casa para essa pessoa? E a minha casa aqui, eu me refiro a nós mesmos, ao nosso corpo, ao nosso tempo, à nossa consciência, à nossa energia, à nossa frequência. É essa mensagem que eu quis hoje trazer para vocês. E também dizer que nós estamos num período, o mês de agosto, ele é um período que traz essa instabilidade, que traz com muita força esses desafios. E esses desafios estão muito latentes e vão vir com muita força ainda durante até o mês de fevereiro, ali pelo dia 23 de fevereiro. Para quem não acompanha o tempo maia, né, o tempo do Tzolk'in, nós hoje é o primeiro dia da lua lunar de Escorpião e ela é uma lua de 28 dias de muito desafio. E o desafio aqui não vem para nos trazer obstáculos para nos derrubar, para nos paralisar, não, pelo contrário, os desafios que estão vindo e que virão ainda é para nós termos estas consciências, de nós conseguirmos ultrapassar, de nós conseguirmos transmutar e encerrar. Mais do que importante, esses desafios vêm para que a gente consiga encerrar ciclos. Até porque em setembro a gente tem a oportunidade de fazer a carta do Conselho Kármico. Quem me acompanha sabe que são 4 datas durante o ano. E em setembro nós temos a terceira data dentro do ano para poder escrever essa carta e transmutar os karmas em dharmas. Ou seja, fazer com que algo que nós estamos trazendo em negativo para aprendizado e superação, levar isso para o positivo, o dom, a magia, o poder, a leveza, a fluidez. E é isso, gente. O mundo ele é extraordinário, o universo ele é sincrônico. E quando a gente está nesta consciência, as questões elas são mais simples, a gente entende melhor. E todos nós estamos aqui no aprendizado. Vocês têm os desafios de vocês, eu também tenho os meus, graças a Deus. Porque é para essa finalidade que eu estou aqui, buscando ser a minha melhor versão. E se a minha melhor versão puder te ajudar de alguma forma, seja qual for, te trazendo uma palavra de conforto, te trazendo um insight de uma saída, de uma solução para algo que você está passando, já me faço muito grata. E te convido a me seguir nas redes sociais, que você possa curtir também esse vídeo, compartilhar com as pessoas das quais você acredita que precise ouvir esse vídeo. Tá bom? Gratidão. Abençoadíssimo sábado, final de semana para todos. E eu aguardo vocês lá nos meus canais. Beijo, tchau!